Olá, me chamo Michel Alecrim, tenho 27 anos de idade, atualmente moro em Ubatuba, São Paulo. Sou sacerdote de um terreiro de Umbanda, conhecido como Aldeia de Umbanda Sete Linhas, Caboclo Pena Dourada e Pai Joaquim de Angola. Sou um estudioso e estou aqui para passar para vocês um pouco dos meus conhecimentos sobre a religião, sobre tudo que eu aprendi durante essa minha caminhada, que ainda é muito pequena, mas de grande aprendizado. Ainda estou em aprendizado, aprendendo muito a cada dia. Estou aqui para ensinar um pouco para vocês sobre mediunidade, sobre orixá, sobre sensações, sobre guias, sobre guardiões, sobre obsessores, sobre tudo que você precisa entender e conhecer sobre Umbanda, sobre um terreiro de Umbanda. Hoje nós damos início a um projeto sobre estudo umbandista. Essa é a nossa primeira aula e hoje a gente vai falar sobre a origem da Umbanda. Então vamos dar início à nossa primeira aula. Hoje nós vamos falar sobre a origem da Umbanda, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Umbanda, como tudo começou, como começou e com quem começou, né? Então, eu acho que é de grande importância que qualquer médium umbandista, ele entenda um pouco mais sobre a religião na qual ele pratica, na qual ele segue, né? Sobre essa raiz, sobre esse chão, sobre como aconteceu, qual que é a história dessa religião, né? Eu acho isso muito importante. Eu espero que esse aprendizado que eu tenha possa ajudar vocês de alguma forma, né? E é uma história muito bonita. A história é muito parecida com muitos médiuns que começam na religião hoje em dia. Essa história começou com o Zélio Fernandino de Moraes. Nesta época ele tinha apenas 17 anos, era uma criança. E ele tinha manifestações mediúnicas dentro de casa e até mesmo em outros ambientes. E a mãe dele o encaminhou até uma igreja para que o padre pudesse fazer um exorcismo na época, para poder acabar com aquelas manifestações, né? Que para eles era uma coisa do diabo, que as pessoas não conheciam muito sobre o espiritismo naquela época. E de certo foi assim que aconteceu e eles foram até lá. E quando aconteceram, o padre fez tudo que precisava ser feito, fez esse exorcismo, digamos assim, né? E eles foram muito positivos, pensando que aquilo ali iria acabar, só que não acabou. Ele saiu da mesma forma, tendo as mesmas manifestações que ele tinha quando ele foi para lá. E ao sair desta igreja, a mãe do Zélio Fernandino de Moraes encontrou uma benzedeira pelo caminho. E ela comunicou a ela sobre tudo que estava acontecendo com o filho dela e que ela precisava de muita ajuda, que ela já não sabia mais o que fazer para poder ajudar, que ela havia levado ele até a igreja, mas que o padre tinha feito tudo o que foi possível e não conseguiu resolver aquele problema. E ela disse para ela que ela poderia levar o garoto até a sua casa, que ela iria ver o que ela poderia fazer por ele. E assim foi dito e certo. Marcaram um dia e eles foram até a casa dessa senhora, né? Uma benzedeira. Chegando lá, essa benzedeira, ela recebeu uma entidade, um espírito, um preto velho chamado Pai Antônio. E essa entidade conversou com os espíritos que Zélio Fernandino de Moraes manifestava naquela época, e eles tiveram uma longa conversa, e ela conversou com a mãe desse menino. E ela disse para ele que ele tinha uma missão muito bonita, uma missão muito importante, que ia ser uma missão muito importante, que iria abrir portas para muitas pessoas. E que ele precisava encontrar um lugar adequado para que ele pudesse abrir esse portal, digamos assim, para que ele pudesse desencadear e entender que missão tão bonita era essa e o porquê ele estava passando por tudo aquilo, né? E ela os encaminhou para uma federação espírita, né? Que nessa época já existia, uma federação espírita kardecista. E assim foi. Eles foram até essa federação espírita kardecista, conhecida como Mesa Branca. Chegando lá, todos foram colocados nessa mesa branca. E ao chegar lá,
ao sentar na cadeira, o Zélio Fernandino de Moraes já se sentiu diferente. E de tanto que a primeira coisa que ele pediu, que ele falou, o que falta aqui são flores, um jarro de flores, né? Aquelas flores que a gente costuma usar no congá, que a gente trabalha, e ele pediu aquilo. E de certo foi colocado também, né? E existia vários médios nesta mesa, e assim foi começada aquela sessão de espiritismo. Começando essa sessão de espiritismo, o Zélio Fernandino de Moraes começou a sentir aquelas vibrações que estavam ali e começou a ter as manifestações mediúnicas que ele tinha, até mesmo fora dali. E essas manifestações mediúnicas eram dos guias espirituais que trabalhavam com ele, né? E esses guias espirituais vinham em formatos de índios, vinham em formatos de pretos velhos, né? E ele começou trabalhando com uma entidade, que era um caboclo, né? Chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas. Esse caboclo manifestou e ele queria conversar, ele queria falar mais sobre a história dele. E ele tinha uma cultura diferente, uma maneira de falar diferente, né? E os médios que estavam à volta também começaram a sentir aquelas vibrações e também começaram a ter manifestações de índios, de escravos, né? De pretos velhos. E naquela época, além da intolerância religiosa, existia também um grande preconceito, um racismo muito grande. E principalmente pelo fato de serem entidades de indígenas, entidades de escravos, de negros, eles não foram muito bem aceitos. Eu digo, esses espíritos, né? E também o Zélio Fernandino de Moraes, que levou isso até lá. E eles não foram aceitos. E as pessoas que eram os dirigentes, que eram responsáveis por aquela mesa, que estavam ali ao redor dele, eles disseram que eram espíritos de baixa vibração, né? Não eram espíritos de luz, digamos assim. E ele não pôde trabalhar. Ele foi vetado de trazer aqueles espíritos, aquelas manifestações, né? E esse caboclo que estava manifestado no Zélio Fernandino de Moraes, ele se pronunciou para todos. E ele disse que se naquele espaço, naquele lugar, ele não poderia falar o que ele queria falar e ajudar as pessoas, porque a vontade dele era abrir as portas para poder fazer caridade. Aquele espírito trabalhar para ajudar as pessoas. Que no outro dia, numa outra lua, ele iria estar em um outro espaço, onde ele poderia trabalhar da maneira que ele queria, e todos aqueles que acreditassem nele e que estivessem passando pela mesma situação seriam acolhidos, e todos aqueles que precisassem de ajuda poderiam ir até lá, que seriam muito bem acolhidos, seriam bem-vindos, né? E assim foi, assim aconteceu. Ele saiu daquele ambiente muito destratado, porque eles não aceitaram aquela situação. E no outro dia, ele estava num outro espaço. Estava na sua casa, disposto a atender as pessoas, né, que procurasse. E assim começou. Esse caboclo das Sete Encruzilhadas manifestou no Zélio Fernandino de Moraes, nesta casa. Esta casa foi aberta, conhecida como Umbanda. Foram aparecendo pessoas que precisavam de ajuda, porque essas pessoas procuravam ajuda em outros lugares, em igrejas católicas, até mesmo na Federação Espírita Kardecista, e eles não conseguiam ajuda. E eles se encontraram e eles foram até lá, porque eles queriam resolver os seus problemas, digamos assim, independente de qual fosse a forma e com quem fosse. E foram. E chegando lá, essas pessoas foram curadas, essas pessoas foram tratadas, né? E diante disso, assim foi começando. Como um terreiro que começa pequeno, lá também foi dessa forma. E muitas das pessoas que chegavam lá também passavam por situações de mediunidade, né? Crianças, jovens, adultos, que também estavam passando por manifestações mediúnicas, eles iam até lá, as famílias levavam até lá, e lá eles eram descobertos como médiuns.
E esse caboclo foi trabalhando com essas pessoas, foi desenvolvendo e passando todo o conhecimento, e assim foi crescendo, e o elo foi crescendo, e logo eles já estavam todos juntos trabalhando naquela casa, e assim foi fundada a primeira casa de Umbanda, conhecida como Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Essa é a história da Umbanda, de um garoto de 17 anos que sofria manifestações mediúnicas em casa, sem saber o que estava acontecendo, de forma inconsciente, que procurou ajuda em muitos lugares, até que chegou o momento onde ele precisou ir até um centro espírita, e nesse lugar ele também não foi bem acolhido como ele esperava, e a entidade se passou na frente, disse o que precisava dizer, e mesmo não sendo bem acolhida e recebida naquele local, procurou o seu lugar. Esse foi o momento onde a Umbanda acordou, assim, digamos assim, né? Esse foi o momento onde a Umbanda nasceu, porque foi o passo que o Caboclo Sete Encruzilhadas, ele deu para poder abrir a nossa religião, né? E foi aberto esse espaço muito simples, né? E funcionando, atendendo as pessoas para a caridade. E daquela casa foi germinando novas, né? Aqueles médios que cresciam naquela casa, eles abriam novas portas, com casas diferentes, assim foi criando e aparecendo doutrinas diferentes, vertentes diferentes, né? Todos trabalhando pela mesma causa, mas com características diferentes. E assim a nossa Umbanda foi crescendo. Hoje ela é conhecida como a Umbanda das Umbandas por esse motivo, né? Porque ela começou de uma forma, depois ela foi se moldando, e hoje nós temos tantas Umbandas trabalhando pelo mesmo intuito, cada uma da sua maneira, com a sua característica, com a sua doutrina, com a sua disciplina, né? E seguindo à frente. Junto dessa Umbanda que vai crescendo, diferente, se conhecendo, né? Foram chegando as novas entidades, né? Porque no início só se conhecia os caboclos, os pretos velhos e as crianças. E a Umbanda foi crescendo, ela foi evoluindo e as novas entidades foram começando a aparecer. E hoje nós estamos com tantas, né, variações de entidades que trabalham dentro da casa pelo intuito da caridade, né? Então, pessoal, essa é a origem da Umbanda. Essa é a história de um menino que sofreu muito durante a sua caminhada, que passou diversas dificuldades, né? Mas com muita persistência, ele conseguiu se encontrar a sua missão, conseguiu desencadear, né, tudo que ele precisava para ele conseguir chegar a ter essa oportunidade nas mãos. A oportunidade é essa que ele trouxe para nós. E graças a ele, ao Caboclo Sete Encruzilhadas, nós temos essa oportunidade hoje de conhecer essa religião, de desenvolver a nossa mediunidade, né, de conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo. Espiritismo esse que ajuda tantas pessoas, que nos ajuda a evoluir espiritualmente cada dia mais e mais, né? Então a Umbanda ela foi fundada no dia 15 de novembro de 1908. A Umbanda é uma religião de origem brasileira. Ela foi fundada na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas apesar dela ter sido uma religião fundada no Brasil e ser uma religião assim brasileira, como eu disse para vocês, ela tem as suas ramificações da Angola, da África, né? Ela tem a sua cultura do Banto, por isso que a gente trabalha com as curimbas, nós temos as nossas maneiras diferentes de trabalhar, e essa influência, essa essência que a Umbanda trouxe, foi uma coisa que causou um impacto muito grande, porque a maneira de trabalhar dentro da Umbanda é muito diferente, né? É muito diferente as palavras que são usadas, né? Sobre os orixás, sobre essa questão dos orixás, sobre a questão das águas, sobre a questão das velas, sobre a questão das curimbas também, sobre todo aquele contexto que a gente trabalha dentro de um terreiro de Umbanda, traz uma característica que causa um impacto muito grande na sociedade diferente, né? E nós sabemos que aqui no Brasil, essas culturas não deixam de ser nossas,
mas muitas culturas vieram de fora, né? Como essa cultura Banto, que veio trazendo para dentro da Umbanda, que chegou junto com os escravos, que chegou junto com os indígenas, ela veio da Angola, né? Então a nossa religião, apesar dela ser uma religião de origem brasileira, ela tem as suas ramificações africanas sim, ela tem uma cultura de povos diferentes, né? Todos sabem que nós trabalhamos com diversidades de guias espirituais, né? Orixás, e muitos vieram de outros lugares. Então a nossa Umbanda ela não é considerada uma religião única, uma religião que prega uma coisa fixa. Não, a religião, a nossa Umbanda é uma religião muito maleável, né? Ela é muito sutil em relação a isso, porque a Umbanda é uma união, a Umbanda é uma família, então ela juntou diversos povos de diversas regiões diferentes, de diversas culturas diferentes, e todos juntos se tornaram uma só, que é a nossa Umbanda de hoje, né? Então essa é a história de Umbanda, da Umbanda, de como tudo aconteceu, né? E eu espero que isso possa incrementar um pouco mais o conhecimento de vocês, e nos vemos na segunda aula. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Preparei com muito carinho para vocês. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like, deixe seus comentários com sugestões, com ideias para que a gente possa melhorar o nosso canal e conseguir alcançar mais pessoas. Eu deixo aqui o meu obrigado, gratidão, axé.